Então, vamos aqui no último concurso de São Paulo, eu misturei aqui de vários concursos, tá? Do unificado, enfim. Em relação à competência da Justiça do Trabalho, ó, não poderia começar por outra, é o que mais cai, então foi proposital já começar por ela, né? Em relação à competência da Justiça do Trabalho, segundo a Constituição da República, a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e as súmulas da jurisprudência uniforme do TST para as ações que atualmente venham a ser ajuizadas, analise as seguintes proposições. Ó, vejam bem, ó, prestem atenção nesse enunciado. Aqui está falando, segundo a Constituição, a atual jurisprudência do Supremo, tá? E as súmulas da jurisprudência uniforme do TST, ou seja, as súmulas. Quando fala jurisprudência uniforme, é súmula, IOJ. Tá? Então, está perguntando aqui, com base na, não está perguntando com base na lei, está perguntando com base na Constituição, jurisprudência do Supremo e súmulas. Tá vendo? Não é à toa. Isso pode ser uma pegadinha. A resposta certa aqui não vai ser com base na lei, vai ser com base na Constituição, súmula e Supremo. Ó, então, e detalhe, quando fala em competência da Justiça do Trabalho com base na Constituição, pense no artigo 114. Ele é o artigo mãe da competência da Justiça do Trabalho, tá? Está lá na Constituição. Aí está aqui, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Deixa eu antes, pessoal, ler rapidamente para vocês o 114 da Constituição, tá? É importante que é de primeira fase, eu não gosto de ficar lendo quando eu dou aula, mas numa primeira fase eu abro concessões, porque a gente está estudando a letra da lei da Constituição. Deixa eu só falar uma coisa aqui antes de continuar. Esse inciso 1 daqui, na verdade, é uma súmula vinculante do Supremo, só para vocês entenderem. A Constituição prevê que a greve é da Justiça do Trabalho, mas aí, para deixar bem claro, o Supremo foi lá porque teve muitos questionamentos da questão de greve. Aí o Supremo foi lá, lembra que eu falei para vocês das súmulas vinculantes, que tem 56 e 4 são da Justiça do Trabalho? Então, é bom vocês saberem, essas 4 súmulas do Supremo, a primeira delas é justamente com relação à greve, eu vou ler aqui para vocês. Ó, número 23. Súmula vinculante número 23, só lembrando, são 4 súmulas vinculantes para a Justiça do Trabalho, tá? Para vocês nunca mais esquecerem, são 4. A 23 diz o seguinte: a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Exatamente o que está aqui. A assertiva 1 é a súmula 23 do Supremo, entendeu? Está correta. Então, para vocês verem, ó, depois leiam, está anotado no meu material aí, mas só para vocês saberem, as súmulas vinculantes da Justiça do Trabalho são 22, 23, 40 e 53, são as nossas súmulas. Leiam para vocês dominarem quais são as súmulas vinculantes, como são pouquinhas, não tem, né, desculpa para errar a súmula vinculante, gente, são só 4 da... Então, assim, a 1 está correta. A gente acabou de ver que é a jurisprudência do Supremo ali, a súmula vinculante 23. Ó, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação ajuizada por empregado em face de empregador relativa ao cadastramento no Programa da Integração Social. Essa aqui estamos na dúvida, vamos deixar para depois. Eu já sei a resposta, mas vamos deixar para depois resolver umas mais fáceis. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Não é verdade? Quem vai? Claro que competente para normas de segurança e saúde dos trabalhadores, claro que é. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações sobre representação sindical. Então, ó, detalhe, queridos, aqui um macete para vocês. Eu já tenho certeza que a 1 está certa,
correto? A gente viu que é súmula do Supremo vinculante. Então, o que eu já posso fazer aqui para adiantar minha vida numa prova longa? Eu já venho aqui somente as proposições que estão corretas. Eu tiro todas que não tenha um. Ó, que legal. Aí eu já tiro essa aqui, que não tenha um, a C e a D. Então, eu já sei que a C e a D não são, porque elas não têm alternativa 1. Então, às vezes, tirando isso, eu até nem preciso ler algumas alternativas, entendeu? Essas aqui eu tiro, então eu estou entre a A, B e a E. Ó, que legal. Sabendo que uma está certa, eu já excluí 3 alternativas. Já ficou maior minha chance de acertar. Aí eu vi que a 3 está correta também. Aí eu já tiro a que não tem a 3. Então, eu estou entre 3 aqui, ó. 1, 2 e 3 estão corretas ou todas estão corretas? Eu estou entre 2 questões já, só. Ou vai ser a A ou a E. Ó, que legal, ou a A ou a E. Então, ou todas estão corretas, ou só, então, a 4 e a 5 estão erradas. Aí, entenderam o meu raciocínio? Conforme eu vou excluindo, eu sei que está certo, eu vou olhando aqui, na que eu tenho certeza que está certo, eu já vou excluindo alternativas que elas não estão. E com base nisso, eu vou facilitando minha vida e respondendo a prova mais rápido. Então, queridos, agora eu vou aqui na 4. Na verdade, se eu descobrir que a 1, a 2 e a 3, eu já sei que estão corretas. Então, vai ser a A ou a E. Se a 4 estiver correta, eu não preciso mais nem ler a 5, porque daí eu vou saber que não é a A e que todas estão corretas. Vocês entenderam o raciocínio? Tem 5 alternativas aqui, para eu falar quais são corretas. Eu já li aqui, já sei que a 1, a 2 e a 3 são. Então, aí, excluindo as que não têm elas contempladas, eu já sei que vai ser a A ou a E. Falta eu ler a 4 e a 5, para eu saber qual é. Vamos ver a 4. Se a 4 estiver certa, então eu excluo a A e vai ser a E. Eu não preciso nem olhar a 5 para saber. Vamos ver a 4. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Essa está certa e eu vou falar por quê. Ela está lá no artigo 114 da Constituição, que eu vou ler agora para vocês. Eu peço para vocês lerem em casa esse artigo. Enquanto vocês não dominarem, vocês leem uma vez ao dia. Eu ia até fazer uma comparação, é o Salmo 91, mas eu não quero parecer que todos respeitando Deus. Mas ele é muito importante, não como um salmo, mas ele é muito importante para abençoar nossa aprovação no concurso com o conhecimento dele. Então, vamos aqui, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Inciso 1. Ações oriundas da relação de trabalho abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e municípios. 2. Ações que envolvam o exercício de direito de greve. Só lembrando, queridos, aqui no 114 falou da greve, só que teve muitos questionamentos da greve, porque greve no serviço público, a Justiça do Trabalho não é competente. Então, o que o Supremo fez? Para deixar claro, no serviço privado, na iniciativa privada, é a Justiça do Trabalho. Por isso que saiu súmula do Supremo complementando esse artigo da Constituição, entendeu? 3, as ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Exatamente o inciso 4. Está no artigo 114 da Constituição. Gente, o bom da competência material é que está tudo nessas súmulas vinculantes e no 114 da Constituição. Cai muito e não tem como errar, porque para estudar é nisso que você vai. E tem algumas súmulas do TST que eu citei aqui para vocês e já vou mostrar, tá? Mas assim, não tem como errar, não pode errar a competência material, tá? Lembrar disso, 114 na cabeça. E as súmulas estão ali embaixo, eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui, o outro inciso, mandado de segurança, habeas corpus e habeas datas, quando o ato questionado envolver matéria de sua jurisdição. Conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrente da relação de trabalho. Lembra, o Supremo tem a súmula vinculante número 22, que complementa esse artigo da Constituição, por quê? Antes
da Emenda Constitucional 45, a competência para julgar acidente de trabalho era da Justiça Comum, do Cível. Então, tinha um conflito de competência por ser matéria trabalhista. Então, o que era a regra lá de transição? O que a Justiça Comum já tinha sentenciado ficou lá. E o que não tinha sentença, mesmo tendo ajuizado lá, veio para cá. Então, tem a súmula vinculante número 22 do Supremo, que diz assim: a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho proposta por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional 45. Ou seja, o marco de transição é se já tinham sentença ou não, tá? De acordo com o Supremo. Então, só lembrando, dano moral, patrimonial, de acidente de trabalho, competência da Justiça Trabalhista. Antes era do cível, ficou no cível, o que já tinha sentença. Aí está acabando aqui. Ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização. É muito comum, viu, gente, irem na Justiça do Trabalho quando são autuados pelos órgãos de fiscalização. Eu julgo bastante nesse sentido, questionando lá a legalidade da autuação, por exemplo, que não teve contraditório, tá? Aí aqui a execução de ofício das contribuições sociais. E aqui, gente, tem uma súmula do TST que é essencial vocês lerem, tá? Que eu coloquei aqui no material para vocês lerem, vai ser a outra lição de casa, a súmula 368, que fala da competência da Justiça do Trabalho, competência de ofício para os recolhimentos previdenciários dos acordos e decisões que proferir, tá? O pano para manga é que a Justiça do Trabalho não tem competência quando ela reconhece o vínculo, ou seja, quando ela condena, ela tem a competência, mas não quando ela reconhece o vínculo, conforme essa súmula 368. E aqui o 9, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Então, está aqui a competência da Justiça do Trabalho, competência material, ou seja, baseada na relação de trabalho, com a emenda 45. Esse artigo, aliás, todos, né, para quem quer passar, mas esse artigo, assim, é uma leitura obrigatória, tá? É o artigo mãe da competência material, 114 da Constituição, o artigo mãe da competência territorial, 651, 652, inciso 3, e também o 652 agora e a letra F, aquela letra F que fala lá que o juiz do trabalho decide sobre a homologação do acordo extrajudicial que veio com a reforma trabalhista, esse monstrengo jurídico, né? Acordo extrajudicial, aí vem homologar aqui na Justiça do Trabalho. É um contrassenso, porque o acordo extrajudicial é um título executivo por si só, e você vem homologar um título executivo que já, enfim, tem força de título executivo. Então, você vem da força de título executivo para o que já tem. Olha o que criou a reforma trabalhista. Enfim, então, o 114 eu dei aqui para vocês. A resposta, então, nesse caso, é que todas as proposições estão corretas, tá? Então, aqui, eu mandei para vocês, está lá no Hotmart, eu vou mandar depois, para não ter perigo de vocês olharem. Eu quero que vocês façam, depois eu passo o gabarito, mas só olhando aqui, não está aqui. O gabarito dá 1, eu estou conferindo aqui a letra E. Nós acertamos, todas as alternativas estão corretas. Mas eu quero que vocês tenham essa malícia, queridos, de ficar olhando e tirando a alternativa que... quando você vê que está certa ou errada, já tira a alternativa que não tem isso, entendeu? Vocês ganham tempo, às vezes tem oração que está aqui para dizer se é certo ou errado, que você nem vai precisar ler fazendo isso.